paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão por aqui? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode tomar o vosso assento. Quero externar minha gratidão a Deus por esse privilégio que Ele me concede de, num domingo à noite como este, desfrutar da oportunidade de participar do culto que está sendo realizado nessa casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu, um grande amigo, um grande companheiro, e eu particularmente sou um grande admirador do trabalho que ele vem executando para Deus nessa cidade, e o zelo, a devoção dele no reino de Deus, isso me deixa muito feliz. Quero louvar a Deus por ele ter me confiado o altar, né, que eu sei que é muito bem utilizado por ele, para poder compartilhar com vocês de uma palavra da parte de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo de Oliveira, é um amigo próximo desde que cheguei à América há uns 15 anos atrás. Nós estreitamos a nossa amizade e ela não se dissolveu, nem o tempo, nem o espaço, nem a distância. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, da vida da Rosângela, enfim, louvo a Deus por alguns irmãos que a distância já pude detectar aqui nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, nós não queremos nos alongar, no capítulo de número 15 do Evangelho que escreveu Mateus. Queria pedir só um pouquinho de retorno aqui, o som está excelente, só para me controlar a entonação da minha voz. Obrigado. Capítulo 15 do Evangelho que escreveu Mateus. Quantos acharam Mateus? Pode dizer amém? Capítulo 15, verso 21 em diante, foi a palavra que Deus pôs no meu coração. Quando cheguei aqui, o irmão perguntou: se eu já tenho o texto da mensagem que o senhor vai pregar para a gente colocar na tela? Eu disse: irmão, por enquanto não, eu preciso de receber uma direção da parte de Deus. E aí, no longo do culto, Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, abra a sua Bíblia e vamos dar uma olhada. Você pode ficar em pé para a gente dar uma lida na palavra juntos? Capítulo 15, verso 21 diz assim, todos estão apostos com a Bíblia? O texto diz: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Qual a região que Jesus foi? Não escutei. Qual a região que Jesus foi? Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus não lhe respondeu palavra. Mais uma vez, diga: Jesus não lhe respondeu palavra. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou, e o que ela fez? Adorou. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas disse ela: sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Antes de você sentar, você vai pegar na mão de alguém e você vai dizer para esse alguém assim: olha, seja feito para contigo como tu desejas. Mas fala 3 vezes: seja feito para contigo como tu desejas. Mais uma vez: seja feito para contigo como tu desejas. Agora, antes de você sentar, diga assim: há poder na nossa adoração. Amém? Pode tomar o seu assento. Bom, é nesse tema que eu quero compartilhar com vocês da palavra que está no meu coração. Há poder
na nossa adoração. Escute, Jesus morou aqui na terra por um período de aproximadamente 33 anos e meio, ou 6 meses. E ele veio comissionado pelo Pai para uma missão específica. Ele veio para desenvolver um ministério que teve uma durabilidade curta, um ministério de apenas 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio. Só que Jesus veio numa condição atípica, numa condição sui generis, singular, porque ele chega aqui com status de filho de Deus. Ora, a Bíblia, ela fala de pelo menos 5 classes de filhos de Deus distintas. Deus tem filho por formação, que foi Adão, que ele pegou do pó da terra e o fez. Então nós consideramos Adão filho de Deus por formação. Deus tem filho por criação, que são os anjos, foram criados por Deus, trazido à existência do nada. Deus não utilizou nenhuma substância que a gente conhece para criar os anjos. Então os anjos são filhos de Deus por criação. Adão, filho por formação, os anjos, filho por criação. Israel é o chamado filho de Deus por eleição, os eleitos da parte de Deus. Em quarto lugar, nós temos a igreja, que somos nós. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, fora-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Então nós somos a igreja, filhos de Deus por adoção. Tá? E em quinto lugar, que poderia ter se classificado em primeiro, Jesus é filho de Deus por geração. Tá? Então, recapitulando, filho por formação, filho por criação, filho por eleição, filho por adoção e filho por geração, que é o próprio Jesus, que esse não tem princípio e não tem fim. De eternidade a eternidade ele é o que é, e fora dele não há outro. Então, Jesus é um filho atípico. Jesus é um filho sui generis, é um filho, diria, singular da parte de Deus. A Bíblia o chama de filho unigênito. A Bíblia o chama de filho único de Deus nesse aspecto. E ele chega aqui na terra para cumprir um ministério de 3 anos e meio, e ele chega aqui com esse status de filho único, de filho unigênito. E aí você imagina que Deus, o Pai dele, no Salmos 24, diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que no mundo há é do Senhor. Né? Então, logo, Jesus é herdeiro, é o filho herdeiro do Pai. Se tudo que no mundo há é do Pai, logo Jesus, como herdeiro, Jesus é dono de absolutamente tudo que existe no universo. Ora, se eu chego aqui, no lugar de Jesus, para plantar um ministério, eu jamais chegaria na condição que ele chegou. Por exemplo, ele chegou aqui e se eu tivesse no lugar dele, com certeza, sendo herdeiro de absolutamente tudo que existe no mundo, onde eu iria começar o meu ministério na época dele? Iria começar o meu ministério, com certeza, em Roma, porque Roma, na época de Jesus, era a capital do mundo. Era lá que estava centralizado poder político, poder socioeconômico. Era lá que estava os holofotes, era lá que estava a mídia, era lá que estava o status. Né? Então, se eu chego aqui na condição de filho único da parte de Deus, herdeiro de absolutamente tudo que Deus tem, com certeza começaria o meu ministério lá em Roma. Mas Jesus não começou em Roma. Eu, se não começasse em Roma, eu começaria pelo menos lá na Grécia.
porque a Grécia era o berço da cultura, era o berço da ciência, era onde emergiu os grandes filósofos do mundo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Então seria muito mais fácil eu plantar a minha visão ministerial com gente intelectual, culta, do que qualquer outro lugar. Mas Jesus não vai nem para Roma, Jesus não vai para a Grécia, então eu iria pelo menos para Jerusalém. Ora, Jerusalém era a capital espiritual de Israel. Era lá em Jerusalém que estava o sumo sacerdote, era em Jerusalém que estavam os sacerdotes, era em Jerusalém que estavam os profetas, era em Jerusalém que estavam os escribas, que eram considerados eruditos, sábios dos judeus, os teólogos, os intérpretes da Bíblia, da lei. Então, eu começaria em Jerusalém porque trabalharia com gente que já tinha uma formação teológica já avançada. Mas Jesus, diferente de mim, em vez dele começar em Roma, em vez dele começar na Grécia, em vez dele começar em Jerusalém, ele compraria tudo e a todos e vai começar o seu ministério na periferia de Israel. Ele vai começar o seu ministério aonde? Nas aldeias, nos valados, nas pequenas sinagogas, faz na praia um púlpito, começa a pregar na beira da praia. Ele começa de uma forma totalmente atípica. Só que Jesus não sofre de uma patologia que a maioria de nós, os homens, sofre, que é a patologia chamada megalomania, mania de grandeza. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então ele, como é uma pessoa humilde, ele é distinto. Em vez de começar numa grande metrópole, debaixo da mídia, do holofote, para alguém divulgar, propagar a nobreza do seu ministério, ele começa de uma forma que eu jamais iria começar e que você talvez jamais também iria começar. Começa pregando nas pequenas aldeias, nos valados, na beira da praia, nas pequenas sinagogas, começa a pregar. Só que Jesus, ele começou a fazer a diferença através da exposição da palavra. Ele começou a fazer a diferença. E a Bíblia diz que ele falava diferente dos escribas e dos fariseus. Ele falava como quem tem autoridade. E a palavra de Jesus, ele começou a ministrar na beira da praia, começou a ministrar nas aldeias, nos valados, nas pequenas sinagogas. E quando ele ministrava, a palavra dele, o texto diz que era diferente dos eruditos, dos sábios, dos teólogos, dos intérpretes da Bíblia, que eram os escribas, porque ele falava, e a palavra dele tinha autoridade, tá? Ele falava como quem tem autoridade, e a palavra dele é como fogo. A palavra dele é como martelo, que esmiuça a penha. A palavra dele é viva. A palavra dele é eficaz. A palavra dele é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. A palavra de Jesus é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Jesus não volta vazia. A palavra de Jesus faz aquilo que lhe apraz. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela nutre a alma, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. De maneira que Jesus, quando começava a ministrar, a palavra dele queimava no peito das pessoas. E aí, através da palavra, as pessoas começaram a se aglomerar para ouvi-lo, porque ele fazia a diferença através da ministração da palavra. Como se não bastasse a palavra, o Espírito Santo, pois Lucas escreveu dizendo que Deus havia ungido Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Ele andou fazendo bem, curando os enfermos,
desfazendo as obras do diabo. Então ele ministrava aqui e o Espírito Santo se incumbia de cumprir a palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. Então o que acontecia quando ele estava ministrando? Aí o Espírito Santo começou, através da unção que estava nele, dar vista a cegos, dar audição a surdos, dar voz a mudos, fazer paralíticos andarem, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho. Para você ter uma ideia, ele começou a limpar leprosos, ressuscitar mortos. Diz a Bíblia que até o vento e o mar obedeciam à voz de Jesus. E aí Jesus, para acabar de contrariar tudo e a todos, vai na periferia e escolhe cobrador de impostos para fazer parte do seu ministério, escolhe pescadores, gente simples da sociedade judaica, e gente com uma fama um tanto negativa, como Tiago e João, que na Bíblia é chamado de filhos do trovão. Eles eram intempestuosos, eles eram temperamentais. Quando Jesus passou pela cidade de Samaria e que os samaritanos não quiseram recebê-lo, eles de imediato já queriam tacar fogo na cidade de Samaria, para vocês terem uma ideia acerca do temperamento deles. E é com essa gente que Jesus resolve trabalhar. E essas pessoas, de alguma forma, começaram a lidar com Jesus quase tempo integral, de manhã, à tarde, à noite, se tornaram discípulo, aluno, aprendiz, começaram a lidar com Jesus. Só que começaram a ficar assim, sabe, sobressaltados, começaram a ficar boca abertos, começaram a ficar perplexos, e entre eles, cochichando entre eles, mas o que é que ele viu na gente para escolher a gente para estar no ministério dele? Aí uns diziam assim, com essa sabedoria que ele tem, a sabedoria dele transcende a sabedoria de Salomão. O que esse homem está fazendo aqui na periferia, no nosso meio? Ele devia estar lá em Roma, porque lá em Roma, com certeza, a mídia estaria em cima dele. Ele deveria, então, estar lá na Grécia, entre os filósofos, que ele faria a diferença com essa filosofia, com essa ministração poderosa da parte dele. Ou então, o que ele está fazendo aqui na periferia? Por que ele não foi lá para o templo se apresentar ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, aos profetas, aos escribas, e conviver com a nata, conviver com a cúpula que cuida da religião em Israel? O que é que ele está fazendo aqui na periferia? Ainda escolheu eu e você, cobrador de imposto, pescadores, para fazer parte do ministério dele. E ficaram assim, ó, sabe, de orelha em pé, né? Perplexos, boca abertos, sobressaltados. E aí começou a haver um problema. Qual é o problema? Problema de que o centro de adoração na época de Jesus era Jerusalém. Quando chegava no sábado, as famílias se reuniam e iam para Jerusalém adorar, tá? Só que aconteceu que começou a haver uma evasão nos cultos lá no templo em Jerusalém. E aí o sumo sacerdote chamou os sacerdotes e interrogou: o que está acontecendo? Nossa frequência aqui caiu, nossa frequência dos cultos. E obviamente, se a frequência caiu, o comércio paralelo ao templo, que vendia animais para o sacrifício, que eles resolveram fazer um comércio paralelo, com o objetivo de que as pessoas não se deslocassem de tão longe carregando algum tipo de animal. Aí o que aconteceu? Caiu financeiramente no comércio, as entradas, caiu a frequência do templo, porque as pessoas, em vez de irem para Jerusalém, estavam ficando aonde? Na beira da praia, estavam ficando aonde? Nas aldeias, estavam ficando nas pequenas sinagogas, estavam ficando aonde Jesus estava. E eu quero dar uma boa notícia: a igreja só está cheia aqui nessa noite porque Jesus está aqui. Se é verdade, levanta sua mão e solta um brado de glória a Deus por isso. Aí aconteceu esse problema, e o sacerdote, o sumo sacerdote, se reúne e diz: o que é que está acontecendo? E alguém entra na reunião e diz assim: o senhor está sabendo que surgiu um homem aí? Ele está lá nas aldeias, ele está na beira da praia, ele está nas pequenas sinagogas,
ele está nos valados, e esse homem, ele tem uma palavra. A palavra dele arde. Quando alguém ouve, fica impactado pela eficácia da sua palavra. E o sumo sacerdote, além da palavra, Deus, através desse homem, está dando vista a cegos, está dando audição a surdos, está dando voz a mudos, está fazendo paralíticos andarem, está limpando leprosos, está ressuscitando mortos, está expelindo demônios. E, senhor sumo sacerdote, em vez das pessoas virem para cá, agora elas estão indo atrás desse homem, chamado Jesus de Nazaré. Para o senhor ter uma ideia, ele não pode nem se apresentar mais em público, porque onde ele está, as multidões se atropelam umas às outras, querendo estar onde ele está. Aí isso causou uma dor de cotovelo na liderança religiosa que estava em Jerusalém. Chamaram um grupo de escribas e falaram o seguinte: olha, vocês vão se infiltrar no meio da multidão e vocês vão estar lá só para pegar uma heresia que saia da boca desse Jesus de Nazaré. Que aí a gente vai ter álibi para a gente neutralizá-lo, para a gente pará-lo, matá-lo e tirar ele de circulação, porque ele está trazendo um baita de prejuízo para a nossa comunidade religiosa aqui. Então vamos fazer o seguinte: tirou uma comissão e aquela comissão saiu e ficou. Se Jesus estivesse num valado, tinha escriba e fariseu lá. Se Jesus estivesse numa aldeia, tinha escriba e fariseu lá. Se Jesus estivesse na sinagoga, tinha escriba e fariseu lá. Se Jesus estivesse no templo, tinha escriba e fariseu lá. Não estavam lá para cantar, não estavam lá para adorar, não estavam lá para glorificar, não estavam lá para nada disso. Estava lá só para achar uma heresia na boca de Jesus. Só que não acharam. Ao longo de algum tempo, não acharam. Até que um dia Jesus chamou os seus discípulos de dois em dois e disse o seguinte: saiam e preguem a palavra. E eles ficaram tão impactados com a autoridade que havia no nome de Jesus, os demônios estavam sendo expelidos pelo poder do nome de Jesus, que eles voltaram alegres, né? E o texto diz que chegou um ponto deles não terem nem tempo para comer, porque iam e vinham e não tinham nem tempo para comer, de tão empolgado que eles estavam com a missão que receberam da parte de Jesus. Mas um dia, de tanto ir e vir e sem ter tempo para comer, chegaram famintos. Chegaram famintos da missão e aí quebraram o protocolo. Meteram a mão num cesto de pão e comeram o pão sem lavar as mãos. Ora, olhando a grosso modo, todos nós, se chegarmos da rua, pegar uma fruta, um pedaço de pão para comer, obviamente que temos que fazer o básico, lavar as mãos antes, porque certamente a mão está cheia de bactéria. Mas a questão não era uma questão de higiene. Não, a questão era uma questão de tradição religiosa. Os judeus, a lei de Moisés já era extremamente difícil alguém conseguir cumprir a lei. Acima da lei, os fariseus e escribas ainda estabeleceram 613 preceitos acima da lei. Quantos preceitos eu disse? 613 preceitos. Dentro desses preceitos estava lá um dispositivo que tinha que chegar, lavar as mãos para comer pão, e isso tinha que fazer num ritual, na frente deles. Não adianta. Eu cheguei aqui, talvez vocês não viram, entrei no banheiro, fui lá, usei o banheiro, lavei as mãos, mas vocês não viram. Não podia ser assim não, tinha que ser um ritual na frente dos escribas e dos fariseus, que eram oficialmente os representantes da religião oficial de Jerusalém. E eles foram enviados para achar um defeito em Jesus. Como não acharam um defeito em Jesus, pegaram os discípulos de Jesus. E aí enquadraram Jesus e disseram: ei, Senhor Jesus, estamos aqui já há alguns dias, não achamos nada no Senhor, mas os seus discípulos estão quebrando a nossa tradição, comendo pão sem lavar as mãos. Aí Jesus, você sabe que Jesus já estava por aqui com eles, porque se Jesus estivesse numa aldeia, estava lá escriba e fariseu. E o escriba e fariseu tem uma característica, e não sei se
se mudou-se as figuras, mas a regência é a mesma no século XXI. Né? Onde tem um escriba e um fariseu, eles são metidos, desculpa a linguagem, né? Eles são metidos, o culto pode pegar fogo, pode ter um monte de coisa bonita na reunião, eles só guardam o gafe, o defeito que teve no culto. Termina o culto, eles se reúnem num cantinho e... Você está entendendo? Isso é escriba e fariseu. Você está entendendo? E Jesus já estava atravessado com eles até aqui. Aí quando eles disseram, os seus discípulos estão quebrando a nossa tradição, comendo pão sem lavar as mãos. Aí Jesus virou para ele, e vocês estão invalidando a minha palavra, colocando a vossa tradição em pé de igualdade com a minha palavra. Aí Jesus já estava bravo, Jesus quebra o protocolo e diz assim, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês, que vocês me honrariam com os lábios, mas o coração de vocês estaria, ano 1000 da minha presença. Vocês têm aparência de piedade, de abnegação, andam com os vestidão com as mangas compridas, e lá mais comprido que todo mundo, mas vocês são sepulcro caiados. Olha, palavra dura. E Jesus não fica perdendo tempo, batendo boca com o fariseu. O que Jesus fez? Pela primeira vez, em 3 anos de ministério, Jesus abdica-se de estar na sua geografia oficial, que era Israel, atravessa a fronteira e vai para a Síria, para essas 2 cidades chamadas Tiro e Sidom, pela primeira vez em 3 anos de ministério. Quando ele chega nessa cidade, ele vai para lá com o objetivo de ter mais liberdade com seus discípulos para continuar a obra de adestramento, de preparação para eles atenderem a chamada que ele os fizera. Só que Jesus não pode estar oculto em lugar nenhum. Jesus pode estar oculto aqui nessa noite? Não, né? Essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Saron. É a fragrância do lírio dos vales. Há um brilho dentro dessa casa, é o brilho da estrela da manhã. Há um rugir dentro dessa casa, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Você pode levantar a mão para Jesus e soltar um brado de glória? Daí Jesus não pôde ocultar, a multidão descobriu que ele estava lá. E aí havia nessa cidade uma mulher que tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada. E essa mulher, com certeza, eu estou parafraseando, você não vai achar isso no texto, eu estou deduzindo que ela deve ter procurado um psicólogo, né, que trata na área de ciências humanas, e dito, estou com um problema na minha casa, minha filha está com um comportamento bizarro, está quebrando tudo dentro de casa, perdeu o controle emocional, encara eu como mãe, encara o pai, já quebrou alguns móveis dentro de casa, e eu preciso saber o que eu faço com relação a ela. E o psicólogo certamente disse, olha senhora, isso transcende a minha área. Vou encaminhá-la para um psiquiatra, porque o psiquiatra vai te dar uma sugestão melhor. E ela foi ao psiquiatra, o psiquiatra de repente deve ter falado para ela, quando ela começar com essa bizarrice, quando ela surtar, você pega uns 2 comprimidos desse aqui de tarja preta, dá para ela que ela vai ficar tranquila, vai dormir tranquila. Só que demônio, comprimido de tarja preta para demônio, é mesmo que nada. Você está entendendo? Daí a menina foi piorando cada vez mais. E quando a gente está com uma causa dentro da nossa casa, da nossa família, na nossa vida, que transcende a nossa capacidade humana de resolver, a gente luta, sua a camisa para resolver. Tem um momento que a gente percebe que não tem competência para resolver, a gente passa, na verdade, a empurrar aquela situação com a barriga, sim ou não? Né? A gente se adapta à situação, né? E aí começa até a usar termos do gênero, é a vontade de Deus, que seja assim, mas só que aquilo vai consumindo a gente, vai desgastando emocionalmente a gente, vai mexendo na nossa autoestima, na nossa autoimagem, no nosso senso de valorização. A gente vai se sentindo ridicularizado pela circunstância que transcende nossa competência de removê-la. E aquela mãe estava nesse estágio. Ela começou a descuidar da própria aparência,
Começou a se entregar, abriu a porta do quarto, botou a menina lá e levava a comida, se a menina comesse bem, se não comesse bem também, e falou, é minha filha, eu não posso botar para fora, não vou colocar no manicômio, porque eu não sei qual é o problema dela, eu vou simplesmente cuidar dela aqui, porque nem o psicólogo, nem o clínico geral, nem o psiquiatra me deu solução para o caso da minha menina, mas é minha filha, eu vou cuidar dela. Só que nesse cuidar dela, foi desgastando a mãe, foi quebrando a mãe, foi torturando a mãe, foi deixando ela se sentir um ninguém na vida, sabe, confinada dentro de casa. Até que um dia ela sai do lado de fora e alguém a encontra e olha para ela e diz, o que está acontecendo com você? Ela, comigo? Você está me perguntando? Sim, você está com uma aparência tão assim, acabada, desfigurada, você parou de se cuidar, o que está acontecendo? E ela diz, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro de casa? Vai lá ver. Móvel tudo quebrado, mau cheiro. O quarto da minha menina é um lixo. A menina surtou, está com um comportamento bizarro, indecoroso. Já procurei psicólogo, psiquiatra, clínico geral, e ninguém tem uma solução para o caso da minha menina. E alguém virou para ela e disse assim, você nunca ouviu falar no Jesus lá, de Nazaré? Ela falou, como é o nome dele? Jesus lá de Nazaré. E o que tem? Ele é especialista em casos dessa natureza? Ih, senhora, vou dar um pouquinho do currículo dele para a senhora. Ó, ele dá vista a cegos, ele dá audição a surdos, ele dá voz a mudos, ele limpa leprosos, ele ressuscita mortos. Para a senhora ter uma ideia, até o vento e o mar obedecem à voz dele. Aí a mulher se compõe e diz assim, mas eu vou ter que ir lá em Nazaré atrás dele. Aí alguém diz para a senhora, é uma mulher muito sortuda. Mas por que sortuda? Ele nunca havia saído da sua geografia. E por incrível que pareça, ele está aqui na nossa cidade vizinha, chamado Tiro e Sidom. A mulher falou, ele está aqui. Peraí. Correu dentro de casa, deu uma ajeitadinha no cabelo, olhou para a menina e falou, não dá para levar. Mas eu vou atrás dele. E aí veio atrás de Jesus. E só quem está com calo no sapato, só quem tem uma pedrinha incomodando o sapato, só quem tem algo que virou um calcanhar de Aquiles, é que sabe que esse lugar é um pronto-socorro da parte de Deus. E sendo pronto-socorro da casa de Deus, não importa a tua cultura, não importa a tua formação teológica, não importa o teu status social. Se está doendo, tem que chamar por esse nome. Eu vou repetir, tem que chamar por esse nome. Porque esse nome é poderoso. E a mulher entra no meio da multidão e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela não grita uma, duas, três, ela grita N vezes. Ô Jesus, chega um momento que ela se irrita. E diz, Senhor Jesus, não estou pedindo para mim não. É para minha filha. Está horrivelmente endemoniada. Eu estou usando a expressão do texto, mas eu acredito que por ser uma gentílica, não ser judia, ela nem sabia propriamente o que se tratava de possessão demoníaca. E ela diz, Senhor Jesus, é para minha filha. E para a decepção daquela mulher, o texto diz que Jesus não lhe responde uma palavra sequer. Eu já me vi na mesma situação daquela mulher. Crente fiel, dedicado, dizimista, ofertante. Sem perder os cultos da igreja, mas com baita de um problema. E levantando de madrugada e dizer, Jesus, está doendo. Jesus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro presente, em tempo de angústia. Dizer, Jesus, está escrito, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Disse: Jesus, está escrito, fecha a porta do seu aposento e em secreto fala com vosso Pai. E vosso Pai que vê secretamente vos recompensará. Jesus, está escrito, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. E aí eu fiquei na mesma situação da mulher. Jesus não me respondia uma palavra sequer. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui assim, que está numa crise existencial, se auto-interrogando e dizendo: está doendo, Jesus. Estou no meu limite, Senhor Jesus. E tu prometeu que tu não deixa ninguém ser provado além das suas forças de suportar, porque com a prova vem o escape. E eu estou gritando: tem misericórdia de mim, tu não me responde uma palavra. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui assim. E aquela mulher talvez sentiu o desejo de voltar, agarrar a pessoa que fez propaganda de Jesus no colarinho e falar assim: olha, você me fez propaganda enganosa desse Jesus de Nazaré. Como? Você me fez, porque eu fui atrás dele, escabelei, gritei, falei que não era para mim, que era para minha filha, e ele é mal educado. Ele não me respondeu uma palavra sequer. E como se não bastasse ele não me responder nenhuma palavra sequer, o seu secretário queria me agarrar e botar eu para fora da reunião, porque eu vinha gritando atrás dele. Ela pensou em fazer isso, mas ela se recompôs e disse: não vou fazer isso. E alguém pergunta: o que você vai fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o que ninguém faz numa situação semelhante a essa. O que você vai fazer? Vou chegar atrás dele, vou dar um toquinho assim no vestido dele, vou levantar minha mão e vou adorá-lo. Vou adorá-lo. Ou adorar quando tem saúde é uma coisa. Adorar quando tudo vai de vento em polpa é uma coisa. Adorar quando tem profecia, revelação para confortar, para consolar é uma coisa. Adorar no silêncio, que é o segredo. E ela levanta a mão e adora. Será que você pode levantar sua mão e adorar nessa noite? Aí, escute, parece que eu vejo Jesus andando, percebendo aqui alguém atrás dele, com a mão levantada, adorando. Parece que eu vejo Jesus chamando Pedro, falando: Pedro, vem cá, Pedro. Por não, Senhor. Por não, fala, Senhor Jesus. Pedro, me belisca. Olha. Aí Jesus, Pedro diz: eu, Senhor, que isso? Eu vou faltar com respeito com o Senhor, lhe beliscando? Pedro, eu estou pedindo você, rapaz, me belisca. Ah, por que eu vou beliscar o Senhor? Pedro, é porque eu não estou lá em Jerusalém. Eu estou fora da fronteira de Israel. E essa mulher que está aí atrás de mim com a mão levantada, me adorando, não é uma judia, Pedro. É uma gentílica. Lá em Israel, ninguém nunca fez isso, Pedro. Então me belisca. Pera, Pedro, não me belisca não, peraí. Que eu vou testar a autenticidade do gesto dessa mulher. Peraí. Aí Jesus vira para a mulher e fala: senhora, a senhora quer fazer um favor de se levantar? E ela, parece que eu vejo ela ironizando, né? Ela finge que não está ouvindo. Isso eu estou parafraseando. Ela... Senhora, a senhora está escutando eu falar com a senhora para se levantar? Ela... Aí daqui a pouco ela vira: o senhor está falando comigo? É com você mesmo, senhora. Ah, o senhor acha que eu descobri uma posição para pará-lo, para falar comigo? O senhor acha que eu vou me levantar dessa posição depois que eu me esgoelei, escabelei, gritei, tu não me respondeu uma palavra? Agora achei uma posição que tu fala comigo e eu vou me levantar? Eu vou continuar te adorando na beleza da tua majestade.
Aí, Jesus olha para ela e fala, sim, senhora, a tua posição, o teu gesto, a sua atitude é nobre. É louvável o que você está fazendo. Mas eu quero te dar uma notícia ruim. Pode falar. Escute, eu não posso fazer nada por você. Mas como? O senhor é Jesus? Mandaram eu vir aqui que o senhor dá vista cega, ou de ser surdo, voz amuda, que o senhor faz um monte de coisa. Como é que o senhor não pode fazer nada por mim? É, senhora. Eu não posso pegar o pão dos filhos eleitos e dar para uma cachorrinha igual você. Aí ela falou, o senhor me dá direito de réplica? Deixa eu falar. Fala rápido, que eu não posso perder tempo não. Já falei que eu não posso. Sim, pois não. Ó, Senhor Jesus, tem 2 tipos de cães. Tem um que tem que colocar uma placa no portão dizendo, cão bravo, não entra, ele vai te morder. Mas tem outro, Senhor Jesus, doméstico, que fica debaixo da mesa dos seus donos. Sabe, Senhor Jesus, pega o pãozão e enche a barriga dos eleitos. Mas se sobrar uma migalhinha, já é o suficiente para tu me dar a minha vitória. Em outras palavras, ela estava dizendo a mesma essência que vai no pedação, vai na migalha. E essa noite não tem migalha para adorador aqui não. Essa noite tem pão da vida para os adoradores. Cadê os adoradores? Levanta sua mão e solta a melhor adoração que está agarrada aí na sua garganta. Araxá, Minácia, Julaguesse, Ovinaios. Escute, diga comigo assim, há poder na nossa adoração. Você sabe por que há poder na nossa adoração? Número 1, porque a adoração tem o poder de romper com o silêncio de Deus. Ela gritou, 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 gritou. E Jesus disse, não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Deus está cansado, às vezes, da gente só pedir, 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 pedir. E a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua, ele já sabe a intenção do nosso coração. Se ele já sabe, então para de pedir. Em vez de pedir, na situação que está, contraria Satanás e o adora na beleza da sua majestade. Essa é a lição que Deus quer nos ensinar. Porque a gente fica pensando que vai ganhar no grito, no jejum, na oração, no monte, nas vigílias. E ele fala, não é isso. Eu só estou procurando. Eu venho ao parapeito da eternidade, vez por outra, me inclino e fico procurando verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Será que ele já te achou aqui? Cadê os adoradores dessa casa? Diga comigo, há poder na nossa adoração. Diga, adoração rompe com o silêncio de Deus. Quer fazer um teste? Essa semana não peça nada. Nessa batalha que você está, nessa luta, nessa aflição, nessa angústia da tua alma, coloca lá um CDzinho no seu carro, coloca lá no aparelho de som da sua casa, dobre os seus joelhos, levanta a sua mão e fica só dizendo, tu és lindo, Senhor, tu és amável, Senhor, tu és doce, Senhor. Quando ele vê você adorando, ele vai se levantar no parapeito da eternidade e vai vir para te responder. A maioria da gente reclama do silêncio de Deus. Mas essa mulher nos dá a lição como é que a gente pode romper com o silêncio de Deus. Diga comigo, há poder na nossa adoração. Diga, adoração rompe com o silêncio de Deus. Segundo lugar, diga comigo, há poder na nossa adoração. Adoração dimensiona o tamanho da nossa fé. Quando ela prostrou e adorou, Jesus vira para ela e disse, mulher, grande é a tua fé.
Você quer saber o tamanho da sua fé? Não é medido pelo tamanho do seu dízimo. Você quer saber o tamanho da sua fé? Não é medido pelo seu barulho que você faz na igreja. O tamanho da sua adoração é quando você tem um coração quebrantado, contrito. Quando o diabo apostou que colocou um fechiclé na tua boca, por causa dessa dificuldade que você está passando, e você vira para Deus como Jó e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e diga: bendito seja o nome do Senhor. Diga: há poder na nossa adoração. Diga: adoração dimensiona o tamanho da nossa fé. Agora, em última instância, para terminar, fica de pé. Diga comigo assim: adoração é instrumento de gente que triunfa diante dos problemas. Como, pastor? Pastor, pois não. Ok, obrigado, querida. Eu quero chamar uma pessoa aqui. Pastor, com todo respeito, o senhor conhece suas ovelhas. E sempre tem aquela ovelha que a gente admira, né? Porque faz sol, faz chuva, neva, deixa de nevar. O vento, a maré sobe, a maré desce. E essa ovelha, ela nunca arreda o pé do lugar. Chorona, glorifica, exalta nas circunstâncias adversas. Se o senhor pudesse me indicar, sem preterir os demais, uma mulher nessa igreja, para vir aqui no altar, que o senhor reputa como uma verdadeira adoradora, eu queria profetizar para essa mulher algo da parte de Deus que Deus colocou no meu coração. O senhor teria, ou eu peço voluntariamente que alguém que se sente, o senhor iria preterir alguém. E eu não quero colocá-lo em má situação. Eu queria alguém, mas não se auto-engana, não sai do seu lugar se não for você. Eu queria uma só. Essa noite Deus quer honrar uma adoradora aqui. Alguém que já passou por intempéries, por ventos contrários. E inclusive está passando agora por uma tempestade. Por favor, soba aqui no altar. Escute. Olha para mim, minha irmã, por um momento. Irmã Ana, eu conheço a irmã Ana primeiro do que vocês. Irmã Ana era líder dos jovens em Igrejinha, não era isso? Igrejinha no Rio Grande do Sul. E eu preguei lá num congresso que ela organizou, há uns 20 anos atrás. Então, eu conheço essa serva de Deus. Escute, quando a mulher prostrou Ana e adorou, na hora que Jesus lhe fez silêncio, não respondia uma palavra para ela. E na hora que ela foi repudiada, porque ela começou a gritar atrás de Jesus, e os discípulos iam agarrar ela e botar ela para fora, Jesus viu aquela situação, aquilo mexeu tanto com Jesus, que eu vou só parafrasear, isso não retrata a realidade. Jesus era como que Jesus pegasse, metesse a mão no bolso e puxasse o talão de cheque dele e assinasse um cheque em branco. Entendeu? Assinasse um cheque em branco. E vamos dizer que esse aqui, vamos dizer não, com certeza ele está aqui. E o que eu estou fazendo com você é um ato profético. O que aconteceu com aquela mulher, tão certo como hoje é domingo, vai acontecer com você. E você vai subir neste altar e vai pedir o microfone ao seu pastor e vai contar o testemunho do seu milagre nessa noite. Halachon derebre, Duracast Lovre Naios.
Estende a sua mão, Ana. É como Jesus pegasse o cheque em branco, colocasse na mão da mulher, e o que ele disse para a mulher, eu vou dizer para você, profeticamente. Ele disse para a mulher assim: mulher, como tu me adoraste, quando eu não te respondi nenhuma palavra sequer. Quando eu estive em silêncio, e alguém pensou até que eu havia te abandonado, como tu me adoraste, mulher, eu assinei o cheque em branco. Mas quem vai colocar o valor vai ser você. Aí Jesus ministra para ela assim: mulher, seja feito para contigo como tu desejas. Ana, eu profetizo para você, aleluia. Eu profetizo diante da igreja. O que você deseja, o que está afligindo a sua alma, recebe da parte de Deus nessa noite, porque Ele achou graça em ti, para te honrar diante desse rebanho, pela tua fidelidade. Pode sair daqui com a sua vitória em nome de Jesus. Se a igreja crê, levanta a mão e solta agora um brado de glórias. Há um clima de vitória nessa noite. Mas qual é a senha da nossa vitória? A senha da nossa vitória é o tamanho da nossa adoração nessa noite será o tamanho da nossa vitória. Só quem acredita levanta a mão e começa agora a adorar. Solta essa adoração que está agarrada na tua garganta. Solta esse louvor que está agarrado na sua garganta. Solta esse glória que está agarrado na sua garganta. Solta essa rajada de línguas estranhas. Se tu és batizado com o Espírito Santo, seja agora renovado, seja agora encorajado, seja agora abençoado. Solta, igreja. Solta, porque está subindo como cheiro suave diante de Deus. Aleluia. 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 Esse é o momento de adoração. Pastor, eu posso convidar alguém que o senhor pode mandar? Aquela menina que cantou o hino da adoração aqui, hein? Irmã Aline, vem cá, irmã Aline. Eu queria que a igreja adorasse. Deus não vai despedir você com as mãos vazias, porque a senha do culto dessa noite é a adoração. E o tamanho da sua adoração será o tamanho da sua resposta, será o tamanho da sua vitória, será o tamanho da sua cura, será o tamanho da porta que Deus está abrindo para você. Levanta a mão e adora. Solta, minha filha, essa música enquanto a gente vai adorar. Se você quer vir para o pé do altar para adorar aqui no pé do altar, sai do seu lugar, porque eu vou orar só por aquele que você cantou, o último que você cantou.